Então, todos os apegados oram pelo oposto ao que Deus quer para as suas vidas. É incrível isso. Como é que pode alguém orar pelo oposto que Deus quer para as suas vidas? Quem é que está certo? É? O orador que ora pelo oposto que Deus quer te oferecer? É? Mas é sempre assim, tudo inversão de valores. E o apegado é sempre assim, só inverte os valores. Por isso que eles oram pelo oposto ao que Deus quer para as suas vidas. Todos os apegados não têm paz, nenhum apegado tem paz mental, nem material, não tem paz com nada. Um fato, uma circunstância, uma situação qualquer, ele perde logo a paz, fica criticando, julgando, condenando, etc. Porque ele faz exatamente o oposto. Pois nunca param de querer algo que o distancia cada vez mais da sua natureza divina já recebidas de Deus. Quanto mais ele quer, mais ele se afasta da sua natureza feita à imagem e semelhança de Deus. Todos os apegados buscam pela liberdade total. Ele luta pela liberdade total. Ele luta pela liberdade de pensar, ele luta pela liberdade financeira, pela liberdade profissional, pela liberdade social, religiosa. Ele luta para ser livre em tudo. Mas ele se esquece que ele próprio, ele é livre por natureza divina. Ele nunca foi preso, né? Mas ele luta pelo que ele já tem. É como estar fora da prisão, mas procurando a sua liberdade. Espera aí, você já está fora da prisão, por que você quer procurar a sua liberdade? É a mesma coisa. Né? Ele já é feito a imagem e semelhança de Deus, nada mais livre, nada mais poderoso, nada mais próspero, e ainda ele continua, esquece tudo isso que ele e já recebeu de Deus e fica aí procurando essas mesmas coisas. E o pior, ele busca essas mesmas coisas com egoísmo, com ganância, com materialismo, com mesquinhez, no mundo que não lhe pertence, que é um mundo inferior e criado por Deus, quando ele pertence ao mundo do Criador. E acaba perdendo a sua liberdade eterna já recebida de Deus. É claro que vai perder. Ele mesmo, tudo que ele faz através desses quereres dualistas é aprisioná-lo cada vez mais nesse mundo e através do ego que é dualista. Enfim, tudo que os apegados sonham e querem só os tornam cada vez mais cegos, surdos, mudos e incapacitados a receber e a reconhecer que ele é tão perfeito, livre e eternamente feliz como Deus o é. Mas, mesmo carregando tamanha insensatez em sua mente, comandada pelo ego dualista, se acham espertos e que podem construir por conta própria, de acordo com os seus quereres, a felicidade, entre aspas, verdadeira e perfeita, tendo como base o ego tóxico e inexistente. Como que você pega uma base tóxica e inexistente e você quer construir a felicidade verdadeira em cima disso? Hã? Não, é pura ignorância. Não existe ignorância maior do que essa. É pior do que você construir uma casinha em cima de uma areia movediça. Não, é pior. Areia movediça talvez exista lá, sei lá, mas o ego não existe. E ele quer construir a pura felicidade, a pura liberdade, a verdadeira, em cima do ego que não existe. Isso tudo, em resumo, significa o seguinte: está levando ou levou uma vida ilusória, escrava, sofrida, sem ao menos saber quem realmente é. Um ser espiritual, uno e idêntico ao Criador. É uma loucura total a vida dos apegados. Mas ele se acha bem esperto, né? Para ver o tamanho da ignorância dos apegados. Portanto, coloque-se acima do dinheiro.
Não, é escravo do dinheiro. Faz tudo, trabalha, acorda cedo pelo dinheiro. Coloque-se acima da riqueza e das propriedades. Cara, o que é riqueza para você? Riqueza é o que Deus te deu, ser idêntico e uno ao Criador. Não existe riqueza maior do que essa, mas não, se escraviza pelas propriedades. Eu tenho um carrão, tenho um casão, tenho um sítio, uma fazenda, uma lancha, um avião, e se apega a essas coisas quando ele pertence ao mundo do Criador e não é escravo do mundo criado. Aliás, coloque-se acima das suas insatisfações. Você já percebeu que todas as insatisfações você é submisso e escravo e fica nervosinho, triste, fica ansioso por causa das suas insatisfações? Quer dizer, a insatisfação já é negativa e você fica mais negativo porque você está insatisfeito, fica nervoso, acusando os outros, isso e aquilo. Não dá nem para classificar uma pessoa dessa. Já é insatisfeita e ainda fica nervosinho, deprimido, triste, sei lá o quê. E ainda se acha esperta, tá louco. E por tudo isso e muito mais, só há uma maneira de você se livrar de tudo isso: eliminando o que te acorrenta, escraviza e te mantém preso a este mundo que não é seu. Esse corpo não é seu. Tudo isso que você corre atrás é dinheiro, fama, poder, riqueza, isso, aquilo, status, orgulho. Isso não existe. Isso não existe, tá certo? Por que não existe? O mundo criado, ele pode desaparecer no estalar de dedo do Criador, tá certo? O único mundo que existe é o mundo real, eterno, imutável, divino, de puro amor, de pura e plena satisfação e virtude, que é o mundo da alma e de Deus. E você é feito à imagem e semelhança dele. Então você é o ser absolutamente perfeito que, por enquanto, não sabe disso, só isso. E pratique contemplação, pratique neutralizar a sua mente e você vai ver que você realmente é feito à imagem e semelhança de Deus. E esta é a única forma de eliminar essa ignorância toda, silenciar ou neutralizar esses quereres e não quereres voltados ao mundo material. Só isso. Esse é o único vínculo escravizante e ilusório com esse mundo. Esses quereres e não quereres voltados ao mundo criado. É o único vínculo que te escraviza. Então, tem que parar com esse único vínculo que te liga ao mundo material e que te torna egoísta, materialista, medroso, estressado, etc. Portanto, o seu único e sincero esforço é romper, é silenciar, é quebrar, é eliminar esse vínculo mental com o mundo material. E o que é esse vínculo? Mais uma vez, o vínculo de você querer, querer e não querer coisas do mundo material. Isso é o que tornam as pessoas em absolutamente ignorantes. Então está lá na Bíblia: primeiro conquiste o reino espiritual de Deus. Não está escrito conquiste o reino material. Ou está escrito? Claro que não. Está escrito conquiste o reino de Deus, o reino espiritual de Deus. Cara, então por que você corre e só quer conquistar o mundo inferior material? Com egoísmo, com ganância, com materialismo, com mesquinhez, etc. Absolutamente indo contrário à sua natureza. Por isso que está escrito lá, conquiste o reino espiritual de Deus, então tudo lhe será crescido automaticamente, naturalmente, gloriosamente, abundantemente, etc.
Não, isso foi por minha conta, né? Alguns acréscimos aí. Mas é exatamente isso. Por isso, coloque a sua fé acima dos seus quereres, dos medos. Coloque a sua fé acima dos estresses, das preocupações. Coloque a sua fé acima dos seus próprios filhos, acima da sua própria família, do seu trabalho. A sua fé tem que estar acima do mundo material. Por que, que a sua fé é incipiente, fraquinha? Aí eu tenho fé, dali um segundo já está com medo. É sempre assim. Por quê? Sabe por quê? Porque a sua fé está voltada ao mundo material. Não percebeu? A sua fé está voltada ao mundo material. Aí eu tenho fé de que meu filho vai sair dessa enroscada. Eu tenho fé de que eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho fé de que isso vai dar certo. Meu, isso não é fé, cara. Isso não é fé. Isso é fé que nem o ouro dos tolos, que não tem valor nenhum. Isso é um. Meu, se você tivesse fé verdadeira, inabalável com relação a Deus, tá certo? Você não ia ficar nervosinho, nem triste, nem ansioso, nem deprimido, etc. Você nunca ficaria nesse estado. Mas não, a sua fé é voltada ao mundo material, é que nem o ouro dos tolos, não tem valor nenhum. Né? Então, coloque-se acima de todas as coisas desse mundo material. E depois, as pessoas colocam o tóxico e inexistente acima de Deus. Como é que pode isso? Ele ele faz os seus pedidos egoístas, materialistas, dualistas, gananciosos e fica lá suplicando a Deus para que Deus conceda a sua bênção, a sua graça sobre as suas orações. Cara, você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa? Significa que você está colocando a sua ganância, o seu egoísmo, a sua mesquinhez acima de Deus. Onde já se viu tamanha heresia? Loucura total. Então, isso é um absurdo. É o mesmo que valorizar mais o mundo material, inferior e temporal, e desprezar o Criador e seu mundo eternamente feliz. É exatamente isso que o apegado está fazendo. Valoriza mais o mundo material, temporal, e despreza o Criador de absolutamente tudo. E não existe, sei lá, parece que os apegados que se dizem inteligentes não percebem nem essa insensatez, não percebe esse grotesco erro de colocar o mundo inferior, egoísta, materialista, acima do Criador. E isso é colocar o sofrimento. Você está colocando o seu sofrimento, a tristeza, a ignorância, as ilusões acima da plena e eterna felicidade de Deus. Não faça isso, não cometa tamanha ignorância. Isso tudo é colocar a ganância acima da prosperidade merecida. Está lá escrito: conquiste o reino de Deus. Mas não, você coloca a ganância acima da prosperidade merecida. Não quer conquistar o reino de Deus, mas quer conquistar o mundo criado. Por isso que dá tudo errado. Está colocando a ganância e o materialismo acima da prosperidade merecida que vem automaticamente quando você conquista o reino de Deus. E só colocando um parênteses aqui, para conquistar o reino de Deus não existe coisa mais fácil. Basta neutralizar a sua mente, basta contemplar pura e sinceramente, basta silenciar a mente, basta só isso. E tudo isso, todas essas insensatez,
é, é, falando claro, é pura burrice, tá certo? Portanto, corrija todas essas inversões de valores irracionais, praticando o desapego, que nada mais é do que manter a neutralidade mental. Só isso. Fica só observando. Hã? Fica só observando. Não expresse, entre aspas, a sua opinião mental do quero, não quero, pode, não pode, gosto ou não gosto. Só isso. Não existe coisa mais fácil do que neutralizar e contemplar pura e simplesmente. Meu, não requer assim, um pingo de energia. Fica lá. Porque para você ser negativo, você gasta energia. Para você fazer isso, fazer aquilo, um serviço braçal gasta energia. Mas para ficar quieto, só observando, não gasta energia nenhuma. Então, deveria ser a coisa mais fácil. Mas as pessoas apegadas sentem muita dificuldade para fazer isso. É, e tenha absoluta fé de que essas práticas do silêncio mental irão colocar a alma e Deus acima de tudo para a eternidade. Então, vai te elevar a um nível absolutamente divino. Afinal, o você, alma, idêntico ao Criador, só pode estar acima do mundo criado. É óbvio, né? É absolutamente lógico e incontestável. Mas raríssimos são as pessoas que seguem esse princípio, ou que tentam alcançar esse princípio de que deves conquistar o mundo, o reino de Deus. E é tão fácil. Lembre-se, todos os quereres e não quereres te obrigam a ficar pensando em uma forma, de uma forma ou de outra. Todas essas dualidades, eles não permitem que você tenha paz mental. Você consegue silenciar a sua mente por um minuto? Vê se consegue. Você vai ter a maior dificuldade. Tenta, pega o seu relógio, pode fechar os olhos, sei lá, fazer o que for. Tenta silenciar a sua mente por um minuto. Vai ser bem difícil, mas tem que fazer. É obrigação sua silenciar a sua mente. Então, é uma mera questão de hábito. Uma mera questão de hábito, silenciar a mente. E é essa situação mental agitada, apegada, egoísta, que te rouba a paz e te faz esquecer quem realmente você é, a alma semelhante ao Criador. Por isso, deves silenciar a mente. Então, se você conseguir, Deus e a alma se manifestarão. Simples assim. Então, pense e reflita profundamente sobre a sua vida. Você vai descobrir que ninguém possui nenhuma escolha da vida. Ah, mas eu tenho a liberdade de pensar o que eu quiser. Grande mentira imposta pelo ego. Grande mentira imposta pelo ego. Ninguém tem escolha de alguma escolha perfeita e divina a fazer. A única escolha é o desapego, que vai te tornar livre e idêntico a Deus. Essa é a única escolha que você tem na sua vida. Silenciar a sua mente, desapegar, neutralizar a sua mente. E isso vai te tornar livre e idêntico a Deus. Então, todos os seus quereres vão ser tóxicos e em vão. Fora dessa escolha, todos os quereres são errados, falsos, ilusórios e vão aterrorizar a sua vida, a sua mente e a sua vida. Então, lembre-se, no mundo das trevas do ego, não há como encontrar a luz da alma e de Deus. É uma pura treva. Elimine o ego, neutralizando a mente, e encontrarás Deus e o você real. O princípio disso tudo é simples. O ego te afunda,
O ego te afunda. Solte-se do ego e você vai levitar divinamente. Só isso. Você não precisa saber levitar. Basta afundar o ego, basta calar o ego. E aí a vida vai se tornar divina automaticamente. Além do que, não existe ignorância maior do que querer conquistar o mundo ou até mesmo o universo todo. Isso por um simples princípio. Deus é o criador desse mundo e desse universo inteiro. Então, por que querer conquistar o mundo criado se este mundo criado está dentro do Criador? Ou, em outras palavras, está nas mãos do Criador, tanto faz. E se o mundo, está nas mãos do Criador, e você é idêntico ao Criador e uno ao Criador, o mundo está onde? Nas suas mãos. Nas suas mãos. Então, conquiste o reino de Deus e você vai ter o mundo nas suas mãos. Descubra que sempre você esteve e estarás nas mãos de Deus. Assim como, afinal, e uno a Deus. Por quê? Não tenha medo de nada, porque Deus é onipresente e onisciente. Como que Deus é onipresente, onisciente e onipotente? Porque a sua alma é Deus. Você tem Deus dentro de você. Você é o próprio Deus. Tá certo? Então você tem medo de quê? De praticar desapego. Medo de ficar sozinho, medo de abandonar a sua família, medo de abandonar, não ter recursos para sustentar a sua vida e a sua família. Para com isso. O dia em que você silenciar a sua mente, você vai ver, sim, vai experienciar e vai descobrir que você é tão sábio, tão feliz quanto Deus, tão próspero quanto o próprio Criador. E aí não tem nada nesse mundo que possa te afetar, absolutamente nada. Então, tem que largar todas essas ilusões e de ficar procurando as coisas fora de si. Lembra? Fora de si não existe nada. Nada. Fora de si não existe nada. Tudo que você precisa, quer e é eternamente está dentro da sua alma. Tá certo? Então, é isso. Assim como o mundo e o universo está nas mãos do Criador, você é sócio e uno ao Criador. Então, para que ficar querendo conquistar o mundo criado, se você é o próprio Criador? Tá certo? Nenhum Criador busca a coisa criada. Ele que cria, tá certo? Então é isso. Desapegue, vai descobrir tudo isso e vai ser tão sábio e divino e uno a Deus quanto Deus. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.